São 19h30, vamos dar início aos nossos estudos de toda quarta-feira. Agradecemos aos bons espíritos, agradecemos aos instrutores, aos mentores e, sobretudo, a Deus e a Jesus por mais um ano de oportunidade de aprendizado. Hoje nós estamos encerrando os estudos do ano de 2024, desculpa. É uma bênção, somos privilegiados, com certeza, pois tivemos a condição de estar presentes, a condição para ler, para compreender, para enxergar e, sobretudo, para buscar praticar um pouquinho da doutrina através desse riquíssimo aprendizado que a espiritualidade nos proporciona através da obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, e de todas as outras obras que nós fazemos uso no nosso processo de educação, de aprendizado. Somos muito agradecidos. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades perturbadas, entidades que buscam nos desestabilizar e, sobretudo, buscam nos distrair para que percamos o andamento dos textos e o nosso tempo aqui deixe de ser efetivamente aproveitado. Aos encarnados presentes, pedimos as preces, as orações, a elevação do pensamento, pois essa é a forma de aumentarmos o padrão vibratório e, através do aumento do padrão vibratório, estabelecemos alianças com os nossos irmãos do plano espiritual, intensificando um campo vibratório intenso, forte, facilitando todo o processo de aprendizado, que é o que nós buscamos nessas reuniões de quarta-feira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, dando continuidade aí ao estudo do céu e o inferno, na segunda parte, onde estão os exemplos das comunicações, nós estamos no capítulo 6, que trata das comunicações dos espíritos criminosos arrependidos. Criminosos arrependidos, capítulo 6 da segunda parte. Hoje nós vamos falar da comunicação deixada pelo espírito de Castelnaudary. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudary faziam-na tomar por habitada de fantasmas, mal assombrada e etc. Assim foi a dita casa exorcismada em 1848, aliás, sem resultado. Exorcismada ou exorcizada?
Exorcismada e exorcizada é a mesma coisa. Tá? Então, quer dizer, tinha um lugarejo, né, uma casinha muito simples, nessa localidade aí, Castelnaudary, e ocorriam manifestações estranhas na casa, fenômenos que chamavam atenção. E obviamente que na ignorância, né, de cada um, achava-se que se tratava de um local assombrado, né, com fantasmas, com alguma perturbação do além. Então, tentaram várias vezes tirar essas perturbações de lá, através da prática do exorcismo. Mas não teve resultado. Nem sempre tem resultado, né? O proprietário, senhor D, pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Um seu filho, animado do mesmo desejo, quer dizer, de ir morar na casa, eles eram os donos, então o filho tornou-se herdeiro. Ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida, vigorosa bofetada. E como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta. Razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar corria uma versão, segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859. Ou seja, mais de 10 anos depois, né? E manifestou-se por sinais de tal violência, que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado, São Luís a esse respeito, respondeu, o espírito de São Luís é um espírito da pior espécie. É um espírito da pior espécie, falando do espírito que habitava a casa. Verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Rebelde. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Aí fizeram a primeira pergunta a ele. Esse espírito, por São Luís, né? Esse espírito é passível de melhora? Aí o São Luís responde, por que não? Pois não o são todos, este como os outros. É a lei do progresso, todos vão melhorar. Pode ser o pior que for, né? É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades. Porém, a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Precisa de oração, todos precisam de oração, né? Evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Quer dizer, foi amansando, foi acalmando, né? Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram em resultado saber-se que em 1608, habitando aquela casa, 1608, mais de 200 anos atrás, assassinara um irmão por motivo de terrível ciúme. Esse espírito assassinou um irmão, mais de 200 anos atrás, lá naquele lugar, degolando-o durante o sono, matou o irmão dormindo. Alguns anos decorridos, também assassinaram a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, aos 80 anos. Ainda viveu muito danado.
sem que houvesse respondido por esses crimes. Houvesse respondido por esses crimes. Que pouca atenção despertou naquela época de balbúrdias. Devia ser um local mais abandonado, mais ermo. Então, um crime desse ficava perdido no tempo e no espaço, né? Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Quer dizer, ele desencarnou e continuou perturbando quem estivesse na casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Aí pergunta a São Luís: tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito? Perguntaram para São Luís. Ele responde: é atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o teu crime. Essa é a condenação. Ele é obrigado a habitar a casa onde ele cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa, que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Isso é um suplício, na eternidade do sofrimento, da tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interditada toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe resta solidão e trevas. Condenado mesmo, pesado. Se vai ficar aí na terra, então você vai ficar aí na casa onde você cometeu os crimes. E se for ficar no plano espiritual, vai ficar isolado, não vai ver ninguém, não vai conversar com outro espírito, nada, vai viver no isolamento completo, tipo uma solitária, tipo uma prisão solitária. Outra pergunta: haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Aí o São Luís responde: quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil: orar por eles. Orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muito os divertem. Exorcismo, um espírito desse, ele vai se divertir mesmo, vai ficar rindo às custas de quem está tentando, achando que fazendo uma prática de exorcismo vai tirar ele de lá. Terceira pergunta, o São Luís, insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? São Luís responde: sim, mas reparai que eu disse para orar, e não para mandar orar. É diferente. É muito diferente. É muito diferente. Mandar orar. Precisa orar para fulano. Não, você ora. Você sabe que tem que orar, fica mandando os outros orar? Faz sua parte. Muito bom. Então, estamos em tal situações. 4. Estando em tal situação, há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se for encarnado, isto é, o tempo parecer-lhe-á tanto ou menos longo do que quando na terra? Resposta: mais longo. O sono não existe para ele. 5. Além de tudo, tem que ficar acordado. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos,
e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não, de certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. Então, essa ideia de que não existe o tempo para o espírito, é para o espírito mais elevado. Espírito atrasado, existe o tempo sim, como esse aqui, ó. Vamos colocar errante, né? 2 séculos frente a frente com os crimes que ele cometeu, a única coisa que ele via. Trancado dentro da casa. Camisa ensanguentada, punhal na mão, sem dormir. Degolou o irmão dormindo, matou a esposa, deve ter sido com o punhal também. 200 anos vendo a mesma coisa. Para ele deve ter sido 2000 anos, esses 200 anos, né? Então o tempo não existe para os espíritos mais adiantados. Deixar isso bem claro, né? 6. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? É porque para ser ruim desse jeito. Resposta: tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Quer dizer, ele ganhou uma oportunidade de vir para a Terra, melhor do que o lugar onde ele estava, numa tribo de selvagens, atrasados, num planeta mais atrasado. Aí ele ganhou a oportunidade de vir para a Terra, que certamente, comparado ao local de onde ele veio, a Terra era um paraíso. Mas o livre-arbítrio ele usou para se brincar, para voltar lá para o planeta de onde ele veio, né? 7. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre selvagens? Então, aí ampliou a pergunta, né? Porque se ele veio de um local muito atrasado, será que lá ele cometeu crimes também? E ele está sendo punido por esses crimes também? São Luís responde que sim, porém não tanto, visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. 8. O estado em que se vê esse espírito é o de seres vulgarmente designados por danados? Resposta: absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado, mais ou menos acessível ao arrependimento. Para esse, aquela casa é o seu inferno. Aquela casa era o inferno dele. Outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. É o caso do alcoólatra, drogado, por aí afora, né? 9. Apesar da sua inferioridade, esse espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado. Há nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. Tem espíritos que realmente a sensibilidade à prece é muito pequena, e às vezes até é espírito mais adiantado um pouco, mas a sensibilidade para a prece dele é reduzida. Então é o que São Luís está explicando aqui. Resposta: a prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Já aprendi. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando-o mesmo, tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta. Não acredita nem em Deus, não se arrepende,
A prece para ele não adianta, infelizmente. Nem adiantará senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhe na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Ela só alivia aqueles que não são totalmente endurecidos. 10. Vendo-se o espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Não. Não é porque ele é insensível à prece, então nós não vamos orar por ele. Não adianta orar por ele é insensível. Não é isso. Porquanto cedo ou tarde, a prece poderá triunfar do seu endurecimento. Claro, é água mole em pedra dura, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Benéficos pensamentos, né? Então, tem que continuar orando. Aos poucos, vai começar a ter um efeito. Tênue, bem tênue, mas vai aumentando até o arrependimento verdadeiro vir, né? Aí cabe também da persistência daqueles que estão orando. Aí entra a fé, né? Igual muitas vezes, eu oro tanto, mas nunca tenho os meus pedidos alcançados. Eu estou começando a duvidar se Deus existe. Eu acho que ele nem sabe que eu existo. E aí começa a descrença. Bom, se orando as coisas estavam difíceis, se você parar de orar, você acha que as coisas vão se tornar fáceis? É baseado em quê? Né? É uma forma de medirmos a nossa fé. Quantos passam uma existência inteira em oração? Várias existências, desencarna e continua orando. Quantos? Né? Aí tem uma nota. O mesmo sucede em certos doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo. E vice-versa. Uma boa comparação para todo mundo entender. É o caso do medicamento. Ou seja, eu tomo o medicamento e já melhora. Não. Tem que ter o tempo de ação do medicamento, né? Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece e em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germes em si mesma, bastante benéficos para bem predisporem o espírito, quando o não afetem imediatamente. Então, primeiro tem que predispor o espírito. Ainda mais um espírito endurecido igual esse, rebelde, violento, né? Vamos lembrar que ele deu uma bufetada num cara que tentou ocupar a casa lá, o filho do dono. Pois é, mas pelo que eu entendo, por exemplo, quando ele chegou lá, esse rapaz devia ser médico. Ele forneceu ectoplasma, porque ele plasma é esse cara. É provável. Faz um efeito físico. É provável. Porque se ele não tivesse ectoplasma, ele chegava lá e não ia ter nada. Podia ficar ali em volta, mas não acontecia nada. Exatamente. Se ele chega lá, né, orando, acompanhado com uma turma boa, não ia acontecer isso. É o que você falou, é a simpatia. Encontrou ambiente. Porque nesses casos de casa, agora tem mais uns anos atrás, falava, né? Fazenda e tal, lá, você vai lá, tem fantasma lá dentro. Então, quem via era a pessoa que não sabia que tinha mediunidade e fornecia o ectoplasma para o espírito usar e fazer o efeito físico. Estava no mesmo nível.
E daí eu chego lá e não tenho isso. Tal. É. E não vou ver acontecer nada. O Espírito tenta fazer, não vai virar nada. É isso mesmo. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Seria um erro, então. Desanimar é um erro. Deixar de orar, né? 11. Ao reencarnar-se esse espírito, qual será a sua categoria? Resposta: depende dele e do arrependimento que então tiver. É o livre-arbítrio. Depende dele. Que categoria que ele vai ser, né? Muitos colóquios com esse espírito deram resultado notável transformação do seu moral. Eis aqui algumas das suas respostas. 12. Agora é o espírito que vai responder. Por quê? Porque ele já deu uma melhoradinha. Pelo menos ele vai responder as perguntas, que até então o São Luís que fez o meio de campo aí, porque o espírito, né, foi uma sacudida no braço do médium. O São Luís está atacado, cruzado e viciado. Então, resposta do espírito. Aliás, pergunta para o espírito: por que não pudesses escrever da primeira vez que vos evocamos? Perguntaram para ele: por que você não escreveu a primeira vez? E ele respondeu: porque eu não queria. Não respondeu, curto e grosso. Eu não escrevi porque eu não quis. Ponto. Acabou. É só essa a resposta. Mas por quê? O médico pergunta, né? Ignorância e embrutecimento. Ele mesmo respondeu: respondi porque eu era ignorante e embrutecido. Acabou. Curto e grosso também. 13. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castelnaudary. Quer dizer, agora você pode sair de lá, não está preso a essa casa mais? Ele responde: permitem-me, porque aproveito os vossos conselhos. Outra pergunta: sentis algum alívio? Ele responde: eu começo a ter esperança. Lógico, né? 14. Se possível nos fora o vermos-vos, qual a vossa aparência? Ele responde: ver-me-eis com a camisa, mas sem o punhal. Então ele já não carrega mais o punhal. Menos mal. Por que não mais com o punhal? Que fim destes ao punhal? Ele responde: amaldiçoando-o, Deus arrebatou-o das vistas. 15. Se o filho do Senhor D, o que tomou a bofetada, voltasse àquela casa, que lhes farias? Ele respondeu: nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Ele responde: não me façais essa pergunta, eu não me dominaria, isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Então ele tem total consciência que ele ainda tem um pouco de embrutecimento. Não me desafia não, porque eu não sei como que eu vou me comportar. De repente ele toma outra bofetada, né? E ele tem consciência disso. Então ele mesmo falou: não me desafia, porque ele sabe que jeito que ele é destemperado, né? 16. Lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Ele responde: ainda não. É já muito o saber, graças à vossa intersecção, que esses padecimentos não serão eternos. Então, ele está começando a melhorar. Por exemplo, ele já tem a noção que os padecimentos não são eternos. Isso é uma evolução grande, né?
que até então ele acreditava que seria punido para sempre. 17. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que esse pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis, e não a simples e fútil curiosidade. Quer dizer, eles fizeram essa pergunta aqui para ele, os médicos, como que ele era antes da primeira evocação. Por quê? Porque os médicos estão interessados em ajudar ele. Não é por curiosidade, né? Para que você quer saber como é que eu era? Não, eles estão interessados em ajudar, só isso, tá? Ele responde: já vos disse que nada mais compreendi além do meu crime, e que não podia abandonar a casa em que o cometi, a não ser para vagar no espaço solitário e obscuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Nem ele sabia. Nem ele sabia da condição. Ele só sabia que quando ele estava na casa, ele ficava frente a frente com o crime, os crimes que ele cometeu. Só isso que ele via, só isso que ele entendia. Punhal na mão, sangue na camisa, irmão com garganta cortada, porque foi degolado, esposa assassinada por ele. Ficava vendo aqui. E quando ia para o espaço, aí ele não entendia absolutamente nada. Errante por completo, sozinho, solitário. Negrume e vácuo. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo. Ou antes, não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior e, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes. E se menos sofro por um lado, por outro aumento as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. Já é uma coisa fabulosa. Ter esperança para a condição embrutecida dele, né? 18. A terdes de reencarnar, que existência preferiríeis? Ele responde: sobre isso não tenho meditado suficientemente. Ele não pensou o que ele queria ser na próxima encarnação. 19. Durante o vosso longo insulamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentasse algum remorso? Ele responde: nenhum remorso. E por isso sofri tão longamente. 200 anos de sofrimento. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito, para início da libertação. Então, olha, ele precisou começar a sentir remorso para oferecer condições de ser evocado, porque de outra forma eles não iriam conseguir evocá-lo. Ia ficar chamando, e ele não ia comparecer. Por quê? Porque nem remorso ele tinha. Ia comparecer para quê? Então ele precisou primeiro começar a sentir remorso. Aí criou-se condições dele comparecer numa sessão e dar a mensagem que está dando aqui, né? Aí você vê o que é o remorso, hein? Veja o que é a força, o poder que é o sentimento do remorso. É terrível. É terrível. Até para a gente que está encarnado. Quando a gente tem remorso de alguma coisa encarnado, você já pasta, sofre. Imagina o desencarnado tendo cometido um crime desse. Imagina. Obrigado, pois, a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Outra nota. Efetivamente temos visto ávaros sofrerem à vista do outro, que para eles não passava de verdadeira quimera, orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não eles,
homens que dominavam a terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência, em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam, ateus atônitos pela dúvida, em face da intensidade do mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. No mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. Então, no mundo dos espíritos, há compensações para todas as virtudes. Todas. Mas há também penalidades para todas as faltas. Essa tinha que ir para a parede. Essa tem para a parede. E destas, as que escaparam às leis dos homens, são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Então, completando a parede, é isso aí. Escapou da lei dos homens, às vezes a gente fica tão revoltado, quanta injustiça, que justiça é essa, que não sei o que, esse tribunal, esse STF, esse não sei o que. Esquece. As leis, o tribunal de Deus é implacável. Implacável, não tem STF, não tem nada, tá? Não tem, fica tranquilo, tá? Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. As mesmas faltas são devidamente punidas em função do grau de adiantamento de quem cometeu a falta, né? Então, as mesmas faltas, um roubou, o outro roubou, o outro roubou, o outro, todo mundo roubou. Pois é, a falta é a mesma, todo mundo roubou, mas a punição vai ser em função do grau de cada um que roubou. É isso, né? Muito bem. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais do que morais, ao passo que, ao contrário, se dá para aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros impõe-se castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreender o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouco ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Neste divino código penal, a sabedoria, a bondade e a providência de Deus para com as criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. Então, em outras palavras, um espírito embrutecido igual esse, há uma penalidade mais material, como por exemplo, vai ficar aí na casa, olhando para os crimes, 200 anos. Não, 200 anos não. 200 anos porque arrumar alguém para poder ajudar ele, senão ia ficar muito mais. Esse concatenado aí. Concatenado é ligado. Ligado. Combinado. Agora, um espírito um pouco mais adiantado e comete um crime desse tipo, que pode, ele vai sofrer uma punição moral. Aí não adianta pôr a punição mais material, é a punição moral. Então, até o tipo de punição está vinculado ao grau de adiantamento do espírito. É o que a gente fala aqui, aquele que conhece um pouquinho da doutrina e o que não conhece nada. Os dois cometem a mesma falta. O que conhece a doutrina vai sofrer uma penalidade mais pesada do que aquele que é um ignorante completo. Perante a mesma falta. Claro. É muito justa a lei divina. Muito justa, né?
As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos. E a gente sabe que não é assim. Não tem doutrina das penas eternas. Mas quem acredita é isso. Os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna. E o que mais é, qualquer benefício que porventura hajam feito, de nada valerá. Se isso fosse verdade, então não adianta fazer o bem. Não vai valer nada. Você é um atrasado, embrutecido. Não perca seu tempo fazendo o bem, porque não vai ter peso nenhum. Não é assim. A gente sabe que não é assim, né? De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Essa evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime? Eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e tentaram a facilitar as circunstâncias propícias. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á que seria desse espírito se não fosse evocado, o que será de todos os sofredores que o não podem ser, bem como daqueles em que se não pensa. Realmente, né? Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inúmeros, sendo a evocação um dentre esses meios, porém não é o único, certamente. Deus não deixa ninguém olvidado, além de que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Claro, quanto não se ajuda numa sessão dessas? Quanto? Né? Conseguindo trazer um espírito, fazer ele conversar, explicar que precisa arrepender, reconhecer os erros. Claro que ajuda, né? E outra coisa, é alguém diferente conversando com ele, porque até então ele não conversava com ninguém. Vamos lembrar, ele ficava lá ele sozinho, frente a frente com os crimes, a cena do crime repassando, sem parar, e quando ele ia para o espaço, vagava sozinho na escuridão total. Aí aparece uma casa espírita, onde tem um grupo de médiuns que conversa com ele, dá atenção. Mas quem foi levar? Né? Imagina. Oi? Quem foi levar ele? O São Luís. Com certeza foi o São Luís. Né? Por quê? Porque ele começou a se arrepender. Ele deu, como se diz, ele deu uma luzinha, um sinal. Ou não, você já pode conversar com outros. Tem uma turma lá da Terra encarnada querendo conversar com você e te ajudar. São boas intenções, né? Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a feição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorro em qualquer época, e se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados,
por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura. Ou seja, todo mundo aprende numa sessão dessas. Quem está lá no grupo de médiuns evocando, é uma oportunidade grande de crescimento, de praticar o bem, e quem está sendo evocado também. Os espíritos desencarnados estão lá também. É. Só ele está lá não. Exatamente, que deve ter mais, né? Então, quer dizer, ganha todo mundo, mas tem que ser uma reunião séria, uma evocação séria, perguntas muito bem dirigidas, né? Pensando sempre no bem, na coletividade, né? Porque quando você vê um depoimento desse aqui, quanta coisa que a gente não aprende, né? Nada a gente vai para casa hoje pensando o que é o tal do remorso. Terrível. Remorso nos consome. Remorso nos incomoda profundamente. Não podemos ter remorso. Temos que nos livrar dos remorsos, desde os pequenos até os grandes, né? E se desencarnar levando um remorso desses, aí fica mais complicado, muito mais complicado. Por isso que tem a grande orientação lá, né, de Jesus: perdoa a todos, não interessa quantas vezes, todas que forem necessárias, perdoa a todos, enquanto é tempo, porque não é